Pessoal, de volta aqui, só vamos testar aqui a conexão. A gente estava online até eu e a Lina aqui falando sobre como fazer um application, né? Como preparar uma aplicação irresistível aí para o seu mestrado. A gente estava aqui ruim na conexão, vamos ver se agora melhora. Lina, eu entrei aqui de novo, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Eu troquei aqui o aplicativo, que é nosso modem. Então, para você que está pensando em fazer o seu mestrado no Canadá, nós estamos falando, nosso tema é sobre como fazer, como preparar uma aplicação irresistível, tá? Nós já demos uma introdução e a Lina agora estava falando da importância, né, de você de você Idioma. ter que preparar o teu dossiê e que o idioma traz para o seu application, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao vídeo aqui que caiu a conexão, espero que fique tudo melhor agora. Pessoal, vocês fizeram algumas perguntas, a gente não conseguiu responder, a gente estava no meio da resposta do Leonardo, que ele perguntava se com o CSQ já poderia pagar mais barato, né? Ou se isso não faria diferença para um mestrado. E se vocês puderem colocar de novo as perguntas de vocês, a gente vai estar respondendo. Isso aí. Ó, o Dimitrios. Ô, Dimitrios, que dia que vai ser a nossa live? O Dimitrios está como pesquisador visitante na Universidade de Montreal. Fazer uma Ah, live com ele. Ótimo. mas, Eu vi que aqui tá minha outra coach, a Nayara, que está fazendo pós-doutorado na Universidade de Laval, Quebec. Falei com ela hoje, nós vamos marcar a live também. legal. Maravilhosa. Ela é muito Show. fera, gente. Ela vai virar empreendedora, famosa, rica, tudo de bom aqui. Tenho certeza. Olina, É, pode pagar com o CSQ? Tem para pagar mais barato? Não. tem que ter a residência permanente. No Quebec tem que ter o CESQ e a residência permanente, né? Porque tem os outros residentes das outras províncias que eles pagam mais barato, mas não tão barato igual o quebequense. Então, Entendi. para quem é do Quebec, tem que apresentar o CESQ para pagar o valor mais barato, tá? Então, se não tiver isso, é o tuition fee do estudante internacional. Mas, gente, tem várias bolsas, a gente Boa vai bolsa. fazer. Tá aqui nessa, depois a gente vai fazer a próxima vez sobre doutorado, depois eu vou falar, a gente vai fazer uma live só sobre bolsas, tá? Por isso que mas é tão importante, gente, o dossiê, você não consegue bolsa se o seu dossiê não tiver excelente para admissão, tá? Isso é muito importante, tá bom? Bom, aí, importante, quando você, idealmente, no momento que você for mandar o seu application, que é um ano antes, né, 10 meses antes de você começar as aulas, é aí que você já tem que estar com o teste de proficiência do idioma. Ou seja, a sua preparação começa 2 anos, 3 anos antes, porque a gente não aprende idioma de um dia para o outro, né? Idioma é uma É, construção, né, gente? Então, se você quer vir para o Canadá, é só planejamento começou agora. É é agora. Tem uma verdade. live aqui, já marca o seu. Começa a estudar o idioma, planejar, marcar consultoria, porque não importa, eu quero ir daqui 5 anos, a consultoria é agora, o É planejamento é verdade. agora, tá, gente? A consultoria ela serve justamente para isso, para planejar, colocar ali no papel, saber qual caminho você pode tomar e aí você conseguir chegar até aqui, tá? E não Exatamente. adianta chamar a gente na hora que você quer. Ah, quando você quer estar aqui? Amanhã, por isso eu chamei a consultoria. A gente Não não faz funciona. milagre. Esse Isso que tipo eu de ia falar. milagre, A gente faz consultoria coach, milagre a gente ainda não esse faz, tipo né? de milagre não dá, não. Exatamente. Bom, aí os documentos, vamos lá. Primeiro você tem que fazer, tem os documentos de base, que são, você tem que fazer tradução certificada, né? Ou juramentada, da certidão de nascimento e os seus diplomas com histórico de notas da sua graduação. E a gente está falando de aplicação para mestrado. Então, se você já tiver outro mestrado, eu tenho muitos clientes que já têm mestrado no Brasil, estão vindo fazer o segundo, ou que tem pós-graduação. Então, você vai fazer a tradução dos diplomas históricos de notas de todas as suas formações, graduação, pós-graduação, mestrado, que você tiver, tá? De acadêmico. E a certidão de nascimento, tá? É fundamental. E mesmo para as universidades francófonas, pode ser tradução para o inglês. Faz para o inglês que fica mais universal, tá? E costuma ser mais barato também. Então, só para dar a dica aí, mesmo sendo para a universidade francófona, pode mandar tudo, esses documentos oficiais em inglês, mas os documentos que você tem que redigir, currículo, carta de motivação, aí tem que ser em francês, se a universidade for francófona, obviamente, tá?
Aí outra coisa, é claro que você vai mandar, hoje em dia tudo eletrônico, tá, gente? Então você faz o upload, depois que você faz o seu application online, preenche o formulário, você vai fazer, eles vão te dar uma senha para você entrar na plataforma do estudante, que vai ser onde você vai ter acesso para tudo da sua vida estudantil, e lá que você vai fazer, geralmente você tem uns dias, não é sangria desatada não, você faz o seu application e eles dão 10 a 15 dias depois até para você poder fazer o upload lá no sistema. Tá? Hoje em dia está tudo bem eletrônico. E aí você vai colocar em PDF, vai colocar a tradução junto com o original, tá? No PDF, tá? O documento original e a tradução. E aí você tem que trazer esses documentos para cá, porque antes de começar as aulas, você tem que ir lá no Bureau de Estudantes Internacionais, isso é geral, e apresentar os originais junto com o seu visto. Eles não vão ficar com nada, eles vão só ver. Tá? Só para validar que realmente não tem fraude, que o documento existe. E se por acaso eles precisarem ficar, eles vão tirar uma cópia. Tá? Mas você nunca vai dar seus originais. Originais, se alguém falar, tem que deixar original, mentira. Tá? O original é sempre seu, tá bom? Bom, aí, gente, primeiro documento que você tem que redigir é o currículo. A gente fez uma live só sobre currículo. Entrem aqui no IGTV, não vou repetir todos os detalhes, porque nem dá tempo. Lá no YouTube da Neway tá lá a live 1 hora, só explicando o currículo, tá? Então, uma coisa só que eu queria apontar é o seguinte, porque para o mercado de trabalho, é um currículo de 2 páginas, normalmente no máximo 3, se você tiver muita experiência. Vocês vão ver um canadense que passando atrás de você. Meu noivo. E aí, mas para admissão na universidade, você pode fazer um currículo mais extenso, master, e aí não tem problema não. Então aproveita, se venda mesmo, sabe? Isso eu tenho muita experiência, meu currículo vai dar 4, 5 páginas. Não é para encher a linguiça, é porque realmente tem informação pertinente. Então tá. Elina, meu currículo está dando só 2 páginas, não tem problema. O importante é ser a informação verdadeira, consistente, objetivo, tá? Não tem que ficar enchendo linguiça de nada, não. Bom, o currículo, gente, no modelo canadense, idealmente, no idioma ou em inglês ou em francês, né? E respeitando aqueles 3 pilares que eu sempre menciono, análise qualitativa, análise quantitativa e os stakeholders, ou participants prenantes. Vou explicar. Análise qualitativa você vai escrever o currículo com verbos de ação, frases curtas, negociar com clientes, elaborar documentos, fazer apresentações em eventos, gravar vídeos, né, fazer os cálculos, né, no Excel, enfim, verbos de ação, tá, com frases objetivas. Depois, análise quantitativa, são os números. Agregue números, tá, ao que você realizou, porque os números te empoderam, os números falam da sua maturidade profissional. Então, se você escreveu lá, coordenar equipe de quantas pessoas? Uma coisa é coordenar a equipe de 5, outra coisa é a equipe de 50. Gerir o orçamento. Orçamento de quanto? Uma coisa é um orçamento de 10 mil reais, outra coisa é um orçamento de 1 milhão. Então, esses números são importantes. Se você for um jovem profissional, falou, Lina, não tenho nada disso. Quantifique as suas atividades do dia a dia. Você era um jurista, por exemplo, um jovem advogado. Quantas peças jurídicas? Em qual setor? Especialista, direito trabalhista, criminal, enfim. Então, essas informações são importantes. E os stakeholders, que são os atores, né? Em francês a gente chama de partie prenante. Quem são os atores, né, com os quais você lida? Tanto internos, eu fazia comunicação direta com o Board of Directors, né, com a direção, né, porque uma comunicação com o diretor de uma empresa é diferente do que com o gerente. Você tem que estar muito preparado, porque diretor não tem tempo para nada, e diretor você tem que ser assertivo no que você vai apresentar. Né? Ou atores externos. Você estava num projeto na sua empresa, a gente tinha que fazer em parceria com a Secretaria de Segurança da cidade, ou com o nosso fornecedor, que é a empresa X, ou com a universidade tal, né? As instituições, né, que você tinha que lidar para realizar o seu trabalho, tá bom? Esses 3 pilares são fundamentais. E claro, gente, o óbvio, gramática, semântica, né, a formatação, tem que estar um documento bem feito, com excelência, tá? É fundamental porque eles não vão se ver seu rostinho. O currículo no Canadá não tem foto, gente. Então, é o primeiro documento que eles vão ver. Então, é um documento que ele tem que estar lindo, maravilhoso, tem que estar poderoso ali, porque é a primeira informação que eles vão ter a seu respeito.
tá? Então, Então, segundo a Yasmin pergunta se vale as produções científicas, vale colocar no currículo? Vale, né? total. Currículo, o que você vai colocar? Experiências profissionais, conhecimento de idioma, formação acadêmica, trabalho voluntário, toda experiência não remunerada é experiência. Não deixou de ser experiência porque não é remunerada, gente. Eu tenho muita experiência não remunerada na minha carreira. Eu continuo colaborando como voluntária em uma organização aqui em Montreal, Conexão Internacional de Montreal. Por quê? É uma organização na área de International Affairs, né? A Ferra Internacional, que é a minha área que me interessa. Então, através disso, eu faço uma rede de contatos muito bacana e assim, ajuda demais. Além de aprender, a gente está sempre aprendendo, né? A troca é fundamental, né? Então, trabalho voluntário é maravilhoso, tá? Que eles reconhecem muito. Artigos publicados, com certeza, certificados, formações curtinhas também, atividades especiais, você apresentou trabalho em congresso internacional ou nacional, ou participou de um processo seletivo, que você para um fórum, que seja, coloca lá, atividades especiais, tá? E também bolsas de estudo ou prêmios que você tenha recebido de reconhecimento fundamental, tá bom? E aí, gente, você vai colocar esse conteúdo no seu LinkedIn, tá? Muito importante, seu LinkedIn tá bem feito também, porque eles olham e com foto profissional, tá? Não pode colocar foto no currículo, mas no LinkedIn todo mundo quer ver a carinha lá, tá bom? Bom, aí o segundo documento que você tem que preparar, gente, carta de motivação. Esse o pessoal pena, eu não sei o que acontece, parece exame de motorista, para tirar Fica carteira. nervoso. Sério, o pessoal bloqueia na tal da carta de motivação. Gente, vamos desbloquear isso aí agora, tá? Bom, que a gente, em inglês, eles vão, quando você vê lá, vai estar escrito que é um personal statement, é assim que eles chamam em inglês, ou em francês, lettre de motivation, tá? É importante você observar o número de palavras que eles pedem. Geralmente eles vão falar assim, de 1 a 3 páginas. Se eles falarem de 1 a 3 páginas, o ideal é você aproveitar e pelo menos 2 páginas, tá? Não fazer uma, não. E se eles falarem 500 palavras é uma página. Então, respeite o que eles pedem, tá? É muito importante. Bom, aí no cabeçalho você vai colocar suas informações pessoais. É uma carta, então você vai colocar lá cidade e data, né? A sua cidade, São Paulo, 28 de maio de 2020, né? Aí depois você vai vir o nome da universidade, por exemplo, McGill, mestrado em engenharia civil, tá? Aí embaixo, objeto, carta de motivação, né? Carta de motivação para o mestrado e tal. E aí depois você vem, Dear Sir, Madam, vírgula, né? Para começar a carta. E aí você vem, o primeiro parágrafo, você vai se apresentar. Vou até ali para vocês entenderem um exemplozinho. Por exemplo, eu escrevi aqui o parágrafo de início de uma carta. Having learned that Concordia University offers a master's program in psychology, I would like to express my motivation to send my application in order to keep advancing my career. I possess a bachelor's degree in pedagogy and more than 10 years of professional experience in the field. I also speak fluent English and advanced French. Tá? Esse é o primeiro curtinho. Aí o segundo parágrafo, gente, é onde você vai dissertar sobre as suas experiências profissionais pertinentes para aquele mestrado e outras formações, porque aqui mencionou rapidinho o último diploma. Se o seu último diploma foi o mestrado, então você menciona ali de cara, possuo um mestrado e tal. Mas depois, no corpo da carta, você pode dar mais informações, tá? Sobre o mestrado, a sua tese de pesquisa no mestrado no Brasil, ou a graduação, e, é claro, as experiências pertinentes, tá, gente? Eu sei que tem pessoas aí com muita experiência, então não dá para colocar tudo. E você vai sempre respeitar na carta de motivação os 3 pilares, análise qualitativa, verbo de ação, dar os números e mencionar os stakeholders, igual ao currículo, tá? Bom, aí no terceiro parágrafo, esse é o parágrafo também super importante, que você vai responder as seguintes perguntas. Por que eu quero esse mestrado? No que eu pretendo me especializar? Qual professor que eu pretendo colaborar? Mesmo que não seja pedido que você encontre orientador, se você já tiver achado um professor que você fala, nossa, esse eu queria trabalhar, mesmo que seja um mestrado profissional, é bacana você mencionar, mostra que você está preparado, que você fez sua pesquisa, seu dever de casa, tá? Outra pergunta, quais são as metas de carreira
que você tem que responder também nesse terceiro parágrafo, tá? O que você pretende realizar após terminar seus estudos? Então, essas perguntas todas têm que ser respondidas nesse terceiro parágrafo, porque a universidade quer ter certeza que ela está acolhendo o estudante que tem experiência pertinente, que é o estudante que vai agregar valor em sala de aula, e um estudante que ele sabe onde que ele quer chegar. Entendeu? Porque a pessoa vai chegar lá de paraquedas, eu quero trabalhar, eu estou fazendo um mestrado em psicologia, e eu quero trabalhar na área de psicologia infantil. Mas eu preciso que seja mais psicologia infantil, o que exatamente? Então, quanto mais cirúrgico, específico você for, até mencionar o nome da empresa. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa, por exemplo. Pode mencionar, tá? Quanto mais específico você for, melhor, tá bom? Paulina, antes, desculpa te cortar, mas eu tô vendo que a aplicação do mestrado é igual aplicar uma vaga de emprego, então. É bem parecido, sim, tem que se vender. É bem Vai parecido. preparar todo um dossiê, você faz uma análise que antecede para saber o que você está querendo, você tem os seus objetivos, você tenta convencer a pessoa ali do outro lado, né, que seu dossiê faz sentido para aquela vaga, né? Estudos. É bem parecido com a vaga de emprego. Com certeza. Gente, na vida, quem sabe se vender, consegue tudo. Sério. A gente tem que saber se vender. Bom, aí, claro, gente, sempre observação para a redação da carta de motivação. Ortografia, gramática, né, as preposições corretas, porque tem que ser um texto que ele tem que ter leveza, um texto rico em vocabulário, tem que ser um texto fluido, tá? Não pode ser um texto truncado. E outro, tem que ter coerência, tem que ter continuidade na frase, o que você falou, depois que vem, entendeu? Tem que ser um documento bem escrito, tá? Então, talvez você esteja perguntando, Lina, mas como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer o coach acadêmico. Essa é a solução dos problemas da sua vida. Se você está pensando aí desse lado, nossa, é muito difícil, nossa, não dá para mim. Gente, isso aqui é para quem quer aplicar um mestrado, garantir a vaga e garantir uma bolsa, tá? É para quem quer chegar no alto nível. Se você quer simplesmente jogar uma candidatura e ver se dá certo, você pode fazer de outro jeito. Agora, se você quer, de forma irresistível, colocar a sua aplicação para que você garanta a aceitação e tenha inúmeras, assim, as chances altíssimas de conseguir a sua bolsa, por isso que mais de 80% dos clientes que fazem o coach acadêmico conseguem bolsa de estudo, bolsa de entrada ou as bolsas ao longo do programa. Tá? Então, é para isso aqui que a gente está dizendo. Então, se você se dedicar e focar em cima disso, é aí onde você vai alcançar. Agora, se você está querendo uma aplicação simples, talvez se der certo, eu vou aplicar aqui, aí pode ir pelo outro caminho. Mas aqui é para você chegar chegando, é para você chegar e ser o diferencial. É para chegar sambando na cara da sociedade, gente. É isso. Entendeu? A Yasmin pergunta se todas as características valem também para o doutorado. Com gente certeza. vai falar, né, de doutorado. A próxima, na terça-feira. A próxima live é sobre doutorado específica, então, Yasmin, não perca. Claro que as dicas também, com certeza, vão valer, mas vão ter particularidades aí do doutorado que vão ser tratadas na live. Essa live, ela vale para o doutorado, porque a live do doutorado, eu não vou explicar nada de currículo, carta de motivação, não, porque eu tenho que focar no pré-projeto de pesquisa em como encontrar o professor orientador. Isso aí é muito, entendeu? Então, a live de hoje, ela é complementar para o doutorado. Não vou repetir isso aqui não, tá, gente? Perfeito. Então, Yasmin, você que perguntou mais específico, retornando aí o meu comentário, sim, vale para o doutorado. Presta atenção, porque essa é suporte para a próxima, onde ela vai tratar aí os outros temas que também são complexos, são mais importantes. Na terça-feira não, Yasmin, a gente na terça faz às 11 horas de Montreal ao meio-dia do Brasil, tá? Mas vai lá para o IGTV e fica disponível para vocês, tá bom? Outra coisa, gente, quando eles, sobretudo se for mestrado com tese, quando eles falam assim, uma carta de motivação, um personal statement, uma carta de motivação de 3 páginas e disserte sobre o seu tema de pesquisa, aí você tem que, além disso tudo que eu falei, que você tem que escrever na carta, você tem que dissertar de forma, pelo menos uma página, sobre o seu tema de pesquisa, o que você quer se especializar. E aí vem a pergunta aqui da Verena, que está fazendo coaching acadêmico com a gente, cliente da Newway, e aqui minha fazendo coaching, ela falando, Lina, na carta de motivação cabe incluir citação de autores com produções alinhadas com o meu objeto de pesquisa? Sim, exatamente. Então, se eles falarem assim, disserte sobre o seu tema de pesquisa, geralmente eles falam, aí é importante que você mencione autores, até mostrar que você tem bibliografia, tá?
Então, menciona autores, você vai precisar explicar o que, né, o que você pretende pesquisar, tá? Se aprofundar, tá bom? Tá. Aí, bom, gente, aí a outra dica que eu queria dar para vocês escreverem as frases, façam frases menores, porque frases maiores a gente tende a cometer mais erro, gramaticalmente falando, de preposição, de conjunção. Então, escrevam frases menores, tá? Para diminuir a chance de erro. A gente vai fazer de pós-doc também? Pós-doutorado, não? Eu não previ, mas a gente pode fazer, com certeza. Estou perguntando porque a Josi está perguntando aqui. Josi, a gente vai colocar no nosso calendário, se é o que vocês estão querendo, como a gente sempre fala, a gente está aqui para trazer o que vocês buscam de informação. A gente vai ajustar aqui o nosso calendário e vai trazer para vocês aí de pós-doc também. E vamos fazer a live com a Nayara, minha cliente que está fazendo pós-doutorado na cidade de Quebec, Université Laval. Perfeito. Existe algum mestrado na área de ensino de idiomas ou educação de maneira geral? Existe vários na área de educação. Berto Mendes, existem vários. Basta entrar em contato que a Lina vai guiar baseado no seu perfil acadêmico profissional, alinhado aos seus objetivos, vai te direcionar para a melhor instituição, a melhor cidade, o melhor caminho, tá? Mas existe sim. Bora colocar esse plano aí em... Só escrever inbox aqui, gente, para Newway, para poder marcar sua consultoria e receber mais informação, tá? Bom, aí, próximo documento, gente. 2 a 3 cartas de referência, tá? Tem programa para pedir 2 cartas, tem programa para pedir 3 cartas. E essas cartas de referência podem ser em inglês. Mesmo se a universidade for francófona, não tem problema, não precisa ser em francês, pode ser em inglês. E se a sua referência não falar idioma, ela pode escrever em português, você traduz para o inglês ou para o francês, pode ser uma tradução livre, não precisa ser juramentada, e coloca a tradução junto com o original, tá? Não precisa, né? Nem todo mundo fala idiomas. E quem que pode ser referência? Superior direto, o superior direto é o melhor, porque ele te conhece mais, né? Mais um superior profissional do seu trabalho. Quanto mais recente, melhor, tá? Se puder ser o atual, melhor, mas eu sei que muitas vezes não dá pra gente falar no trabalho atual, então, do passado mais recente. Professor, tá? Professor universitário, sobretudo quem te orientou no TCC ou na sua tese de mestrado, né? Quem já tiver mestrado, tá? Ou professores que te conheçam bem, que você tenha tirado uma boa nota na disciplina, tá? Tem que escolher com estratégia essas referências. Ou também, se você é cliente, se você é autônomo, cliente é chefe, gente. Hoje, gente, eu não sei nem quantos chefes quantos chefes a gente tem, André? Um monte, né? Um monte. Mas eles são maravilhosos, nossos chefes, não são? Fantástico. Eu não tenho nada a reclamar. Cliente também pode ser carta de referência. Ou, gente, se você tiver feito trabalho voluntário, talvez você seja um jovem profissional, você fala ali, eu só fiz um estágio, por exemplo, né? E eu fiz um trabalho voluntário. Pode ser o seu superior que coordenou o seu trabalho voluntário, se for um trabalho voluntário consistente, de pelo menos 6 meses, com certeza você pode. Eu usei cartas de trabalho voluntário aqui, que me ajudou muito, tá? Então, também vale. Bom, por que serve a carta de referência? Você não pode fazer autoelogio, você não pode falar assim, eu sou dinâmico, eu sou excelente, eu sou uma pessoa agradável de trabalhar, sou responsável, não dá, né? A referência pode. O que você não pode falar de você, a referência pode. A referência, ela vem por alguns motivos. O primeiro, para confirmar que o que você colocou no currículo é verdadeiro, para poder falar das suas habilidades cognitivas, o que você sabe fazer, dar mais informações a respeito, confirmar que aquilo é verdadeiro, e falar de você do aspecto não cognitivo, da inteligência emocional, da sua personalidade. Por quê? A universidade quer ter certeza que ela não está admitindo o problema. Uma pessoa que não vai aguentar a pressão dos estudos, gente, porque a pressão, a responsabilidade. Então, a referência vai poder falar assim, foi o professor, trabalhar com a Maria foi maravilhoso, porque além de ser uma estudante muito dedicada, sempre chegou na sala, para as aulas no horário, muito participativa, muito aberta a sugestões e críticas, muito colaboradora com os colegas, uma líder nata, né? Possui capacidade de comunicação superior, capacidade analítica também superior, redigiu trabalhos com excelência, tá? É isso que a universidade quer ver na carta, tá? De referência. Maravilha. Então, essa combinação do cognitivo, que é o que você sabe fazer, hard skill, savoir-faire, do não cognitivo, que é inteligência emocional, savoir-être,
soft skills, tá? Então, essa é importante. Outra coisa, tem algumas universidades que, ao invés de ser uma carta que a pessoa tem que redigir, é um formulário para preencher. Um formulário que você manda para sua referência, e aí tem alguns campos que é múltipla escolha, tipo de pontuação, por exemplo, comunicação 0 a 10. escrita, de 0 a 10, isso, pontuação, tá? Para fazer a avaliação. E aí, geralmente, tem uma parte que é uma dissertativa, que não é muito grande, um parágrafo, onde a pessoa vai escrever. E se a universidade é francófona, esse formulário vai ser em francês. Aí, de fato, é importante que você ajude a sua referência, tá? E aí, como é que funciona? É a sua referência que vai mandar a carta ou o formulário para a universidade. Então, você fez o seu application, você vai colocar lá o e-mail das suas referências e logo em seguida a universidade vai mandar um e-mail para essas referências com o link para a pessoa poder fazer o upload na plataforma. Ou, simplesmente, eles dão um endereço de e-mail que você tem que dar esse endereço de e-mail para sua referência e ela tem que encaminhar um e-mail, tá? Para a universidade. Então, é importante estar ciente, porque geralmente a gente tem data limite. Depois que você faça o application e a pessoa recebe o link, ele tem 10 dias para expirar. Então, é importante avisar a sua referência para ela estar ciente e não perder, né, o link para mandar a sua recomendação, tá? Maravilha. Perguntas aqui. Aqui, a Renata. Lina, para RI, você acha que a cidade de Quebec seria o melhor lugar para mestrado? Ai, Renata, eu prefiro Montreal para RI, porque Montreal é mais internacional, Montreal é bilíngue para quem é de relações internacionais. Aqui é a terceira maior cidade com o número de organizações internacionais do mundo, um monte de multinacional. Então, assim, eu te recomendaria mais Montreal, tá? Para RI. A Andrea está perguntando se as universidades possuem processo para alunos especiais, por exemplo, como existe na USP, de abrir uma disciplina para alunos de fora da universidade para poder conhecer mais os professores e a academia. Processo para alunos especiais, como existe na USP, abrindo uma disciplina para alunos de fora da universidade. Entendi. Então, tem umas universidades que têm umas parcerias, assim, um summer camp, por exemplo, a Faculdade de Direito aqui da UDM, eles organizam em julho, no Rio de Janeiro, que eles fazem, eles têm uma parceria, e aí os estudantes brasileiros podem fazer essa imersão, né, acho que é uma semana em direito, acho que é direito corporativo, direito internacional, agora eu não vou saber falar detalhes. E aí eles têm um certificadozinho lá da Universidade de Montreal, da Faculdade de Direito. Tem sim, tá? Então tem que pesquisar, né, as universidades, conte comigo se precisar de ajuda, orientação, que existem alguns acordos sim. Quando vocês vão falar sobre a Universidade de Laval, em Vila do Quebec? A gente pode fazer uma série de lives sobre as universidades, pegar as principais, podemos fazer. Tá? A princípio a gente vai fazer o depoimento com alguém que está fazendo pós-doc, né? Como é que é o nome? Isso, a Nayara, a exatamente. Nayara. É por isso que a gente citou a Universidade de Laval, porque a gente tem uma cliente que está fazendo a Universidade de Laval, a gente vai falar um pouco com ela, já vai ter alguma coisa aí falando da universidade, mas depois a gente pode prever uma live com as principais, é uma boa ideia, inclusive. Vamos fazer. Falando especificamente das universidades, conhecendo as universidades no Quebec, depois a gente pode estender isso para outras regiões também, se for do interesse de vocês, é claro. Com certeza. Beleza, obrigado. Mas o que vocês têm a dizer sobre Vila de Quebec? Ela quer ir para Vila do Quebec. Então, eu não sei qual que é o seu nome, querida. AG Fla 8. A cidade de Quebec é uma cidade menorzinha, né? Mas é a capital do Quebec, então a máquina pública governamental da província é muito forte na cidade de Quebec. Então tem muitas oportunidades de trabalho para o governo e algumas agências de internacionalização, assim, claro, o setor de TI também muito forte. Tem, né, várias áreas de saber. Falta muita mão de obra na cidade de Quebec, até porque a cidade de Quebec é francês, gente, não é bilíngue igual Montreal, é francês, tá? Então, quem quiser ir para lá, tem que falar francês, tá bom? Ela tá perguntando, ou melhor mesmo em Montreal, depende. Por isso que a gente fez a consultoria inicial, para entender o seu perfil, para ver o que é melhor para você, tá? Não é que a gente defende Montreal a todo custo. A gente, eu e o André, escolhemos Montreal, mas a gente tem clientes do Canadá todo, então assim, a gente tem que ver o que é melhor para você, tá, querida? Vamos fazer uma consultoria inicial para a gente decidir fazer a análise, o diagnóstico, gente. Ela pensa num doutorado, porque a irmã dela mora lá, é um RT.
Flávia, e o nome dela é Flávia. Sim, Flávia, é uma ótima. Ter alguém na cidade para te receber, para te ajudar, Com faz certeza. toda uma diferença. Então, Com vamos sentar certeza. para ver o teu perfil e te ajudar a decidir lá em Vila de Quebec qual o melhor programa para a tua carreira. Tá? Então, conte com a gente para a gente conseguir ajudar. Ela tem cidadania. Maravilha, perfeito. Ai, coisa boa. A Vanelli, ela fez um mestrado na Itália, mas ela não acabou, ela abandonou. Ela tem um campo, ela deve estar preenchendo lá o formulário da UDM, pelo jeito, e que está perguntando se ela já esteve em um mestrado. Ela está perguntando se ela deve mencionar que ela está com medo disso ter problemas na admissão. O fato dela ter começado e ter parado dá problema? Não, né? De forma alguma. É só aí, bom, se você mencionar isso lá no formulário de inscrição, aí você tem que comprovar, né? Então, vai ser importante você fazer a tradução do seu histórico de notas, porque você não tem diploma, você tem o Mesmo, histórico das disciplinas que você cursou. Até porque você pode, se for mestrado na mesma área, Vanelli, se você quiser tentar, você pode enviar essas disciplinas com a ementa e às vezes até ser creditada, né? E fazer o seu mestrado aqui em menos tempo, se for na mesma área, tá? E se a disciplina for igual. Então não te acarreta em nada, é só que se você colocar lá no formulário, você tem que mandar o diploma com histórico de notas com as disciplinas que você fez, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Aí o Ronan está perguntando que ele quer tentar um application para 2021, se tem um período específico. A gente falou no comecinho, Renan, tem sim. A Lina falou que se você tiver com tudo pronto, 1 ano de antecedência para poder aplicar o teu dossiê. Então, o ideal seria começar o quanto Agora. antes com o coach acadêmico, para preparar tudo bonitinho e conseguir fazer o application antes da data. Até porque em todas as lives a Lina tem citado que para conseguir bolsa, você não pode ser o último. Esse negócio de que os últimos serão os primeiros não é para bolsa. Exatamente. Então, aplica agora, porque você vai ter mais chances com o dossiê incrível que você vai montar junto com a Lina de conseguir a sua bolsa aí e conseguir fazer o teu mestrado por um valor mais tranquilo, viu? Então, não perde tempo, bora começar, porque senão é problema, né? Ainda mais, eu não sei se você quer 2021, se é janeiro ou se é setembro. Então, se for janeiro, já foi, né? já tem que dar tempo, mas tem que correr. Ainda dá tempo, mas tem que correr. E se for para setembro do ano que vem, também já pode começar, tá? Mas tem que ir no Cooperzinho, não precisa correr tão rápido. Exatamente. Tem que correr também. Aí o Silvestrin Priscila. Bom, Priscila, vou chamar de Priscila. Lina, tenho dupla graduação em engenharia de alimentos. Tenho um diploma da França e outro do Brasil. Isso possui alguma diferença na aplicação? Olha, o fato de você ter uma formação na França te agrega muito valor, porque a França é um país coladinho aqui no Quebec, né? Todas as formações da França são super válidas aqui. Não que a sua do Brasil não seja, porque o Brasil também, a educação do Brasil, ela é inspirada na educação da França, né? Então, por isso que aqui, em termos de diplomas, é tranquilo a admissão nas universidades, porque a nossa formação é bem parecida, sabe? Não tem tanta diferença igual a outros países. Então, maravilhoso, isso agrega valor para você poder aumentar a sua chance de ser admitido e conseguir bolsa, o fato de você já ter graduação na França, e isso aí também vai te liberar do teste de proficiência do idioma, porque quando a pessoa já tem uma formação em francês, você não precisa de teste. Tá? Então, Pri, vem pra cá, Pri, cadê? Vamos começar com a application. Outra coisa é se você... Deixa eu só botar o fone aqui, porque tá meio baixo aqui. Outra coisa é se você tem a cidadania francesa, tem diferença ali nos mestrados? Porque para algumas... Tem, não tem? Quem tem cidadania, gente, francesa e belga, paga como se fosse canadense. Não paga como quebequense, que é o mais barato, mas paga como canadense, que já é bem mais barato, tá? Tá bom, então, é somente essas duas, né? Não tem português. O brasileiro tem muito a portuguesa, a italiana e a espanhola. Né? Não, é só para quem tem a França. Só França, Bélgica, que são os acordos que o Quebec tem com os países provavelmente francófonos, né? Então, exatamente. Infelizmente, a Vanelli eu sabia que vinha, ela botou italiana, serve? Não, você pode ter alguns benefícios, por exemplo, se for a portuguesa, você tem direito à saúde pública enquanto está estudando, por exemplo, né? Sério? Então você... Eu não sabia disso, não. Sim. Existe um acordo Quebec, eu não sei se é só o Quebec ou o Canadá todo, mas para o Quebec, se você tem cidadania portuguesa, a francesa também,
tem acho que a Romena, se não me falha a memória. Existem algumas outras que te dão direito à saúde pública mesmo enquanto você está estudando. Então você não precisaria pagar o seguro-saúde durante o seu período de estudos, você já chega aqui tendo direito à saúde pública. Então, Ah, para você legal. que tem aí o passaporte português, francês, é uma vantagem, é uma economia aí de pelo menos US$ 1.000 por ano a título do Exatamente. É. seguro-saúde, né? Ai, que coisa Então, boa. aproveite. Sempre Ah, aprendendo. é. Bom, vamos lá. Bom, acho que respondeu tudo aqui as perguntas. Tem mais alguma dica aí, Lina, sobre... Gente, é isso. É Entreguei todo isso. o meu conteúdo para o application do mestrado, mas assistam as outras, né? As outras lives que a gente fez antes, que são a como emigrar para o Canadá através de estudos, college ou universidade, como definir o melhor para você, e o como escolher o melhor programa de estudos. São 3 lives que são a base para o que a gente está fazendo aqui. A gente fez um conteúdo que é uma construção, tá? Então assistam no IGTV ou no canal do YouTube. Compartilhem esse conteúdo. Se o conteúdo foi pertinente para você, fez a diferença na sua vida, você conhece alguém que tem vontade de estudar, trabalhar, não só no Canadá, no exterior, porque tem muita gente que está pensando no exterior e ainda não sabe qual país que quer vir. É verdade. Então, compartilhe esse conteúdo, gente, tá? Para ajudar, a gente quer ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Tá bom. O Ronan botou, a maioria das bolsas são parciais. Como funciona o valor do mestrado? Uhum, Boa boa. pergunta, Ronan. É, valor do mestrado, gente, pode ir de US$ 27.000 canadenses o mestrado todo até US$ 90.000 se for MBA na McGill. A média é de 30 a US$ 45.000 canadenses o mestrado todo, tá? Mas quais são as bolsas? A gente vai fazer uma live só sobre isso, mas só para adiantar, a primeira bolsa que eu sempre aplico para os meus clientes é a bolsa de admissão, né? Que é aquela bolsa que depois que você recebe a carta de admissão, ele já muitas vezes é automática, então porque eles avaliam o seu dossiê de admissão, e aí o valor cai para 2 terços, então você tem um desconto de em torno de 1 terço do valor. Tá? Ó, Depende da universidade, pode ser um desconto de 1 terço ou de 2 terços. Então, se o mestrado custa 30 mil, você pode conseguir uma bolsa que você já vai entrar no mestrado pagando 20 mil ou pagando US$ 10.000. Tá, gente? É muito barato se a gente for olhar. é, Não tem outro lugar no mundo igual. Mas isso nas universidades, 30 mil universidades francófonas e a Concórdia também tem um preço muito bom em universidades menores, né? Agora as famosonas, McGill, Universidade de Toronto, British Columbia, Ottawa, por aí vai, aí a média é mais de US$ 35.000 a US$ 45.000 o mestrado todo, tá, gente? Mas existem várias bolsas, que a gente tem bolsas que não são outorgadas, vou falar sobre isso, só sobre isso, na nossa próxima live, não, né, depois. Mas porque tem várias categorias, tem bolsa de entrada, mas tem bolsas de excelência, bolsas de mobilidade. Então, é porque tem muitas bolsas que você só vai ser elegível para aplicar depois que você fizer uma sessão no mestrado, que você tiver notas, que você provar que você é um excelente estudante. Aí você consegue aplicar para as bolsas, tá? Tem maravilha. cliente que faz coaching acadêmico comigo, gente, o mestrado sai por US$ 5.000. Maravilha. O pessoal tem perguntado sobre o conteúdo. Nós vamos fazer o seguinte: na próxima, nós vamos falar sobre o doutorado. Então, esse conteúdo aqui que serve para o doutorado, mais o que a Lina vai trazer específico para quem está pensando em doutorado. A outra é sobre bolsas, então vai ser somente sobre bolsas. Então, na quinta-feira que vem, né, no mesmo horário aqui, nesse horário que a gente está agora, às 20 horas do Brasil, a gente vai falar sobre essa parte de bolsas. A Lina vai detalhar as possibilidades, quais são, enfim, ela vai trazer um conteúdo sobre isso. A gente só está dividindo porque a gente tem uma limitação e também para que fique segmentado e aí vocês possam consumir conforme a necessidade de cada um de vocês, tá? Então, na próxima, doutorado, na outra semana, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a Bolsa de Estudos. A Vanelli agradece o conteúdo, dizendo que a gente está de parabéns, são vencedores, continue avante. É Nós que isso. agradecemos aí vocês de estar nos acompanhando. Deixem sempre o comentário de vocês. Como a Alina disse, compartilhe o material. Vai ficar salvo no IGTV também, vai ficar salvo no nosso YouTube. A Marina está perguntando, pode ficar à vontade aí que vocês vão ter o conteúdo disponível. É totalmente gratuito, basta compartilhar, basta tirar proveito desse conteúdo aí, que dificilmente vocês vão achar esse tipo de material aí na internet. Eu não vou dizer que não encontra, para não ser muito, né, soberbo aí, mas eu não vi até hoje. Olha que tem alguns anos aí que eu trabalho
no ramo aí da educação, focado aqui em Canadá também, viu? Então, conteúdo preciosíssimo, a Lina sempre trazendo essas dicas fantásticas que ela sempre traz pra gente. Tipo de bolsa que me paga para estudar, pesquisar? A Flávia está Tem. perguntando. É bolsa de subsistência, para doutorado tem. São Tem bolsas também. anuais, que eles geralmente em torno de US$ 35.000 por ano, que é como se fosse um salário, para você poder, né, se dedicar integralmente à sua pesquisa, trabalhar na sua pesquisa, não ter que achar um trabalho de subsistência. Então, eles te pagam, não é muito, mas você consegue viver com tranquilidade US$ 35.000 por Isso. ano, tá? Marina, a Yasmin e a Flávia, então, né, compromisso marcado com a gente na próxima semana, terça-feira, sobre doutorado, e compromisso com a gente também a agendar logo aí a consultoria de vocês para a gente tirar esse projeto quanto antes do papel, aplicar tudo quanto é bolsa aí que a gente tem disponível e vir para cá logo. Ainda mais a Flávia que tem irmã lá na Vila do Quebec. Lina, mais Exato. alguma dica? Gente, é isso. Vai ficar para a próxima, a terça-feira. Terça-feira que vem, não perca como preparar o seu application para o doutorado no Canadá. Daqui a pouco, assim que a gente fechar aqui, eu vou entrar com a Luz. A gente ia fazer isso antes, não deu tempo, devido ao problema técnico meu aqui. Eu vou entrar com ela para comentar detalhes dessa notificação aí que eu e a Alina comentamos no começo da nossa live, falando sobre as possíveis mudanças que foram anunciadas pelo governo do Quebec. A Luz Helena é a nossa consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá e no Quebec. Então, se vocês têm um interesse nesse assunto, não percam. Eu entro logo, vai ser breve, não é algo de tão extenso quanto a gente faz aqui. O objetivo é informativo. Então, se vocês querem aí ouvir esse conteúdo, também vai ficar disponível aí para vocês virem amanhã e assim por diante. Muito obrigado, Lina. Obrigado a todos pela participação, pela presença, como sempre. Sempre um Obrigada. prazer estar aí com vocês. Sempre. Bom final de semana, se a gente não se falar amanhã, que eu acho difícil, mas até terça-feira que vem, né, na nossa live aqui. Até. Tá bom? Obrigada, um beijo. Beijo. Fica com Hashtag vem ser Deus. feliz no Canadá. É isso aí. Tchau. Tchau.